E aí pessoal? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, e trazendo para vocês a continuação do epílogo. Então já deixe o like aí para fortalecer, é nóis! Dito isso, vamos para o vídeo. A história continua, na cena em que Shizu disse a Neia: adeus. Neia falou: tudo bem, adeus. Shizu estendeu uma mão para Neia, que a sacudiu. E então, as duas soltaram, sem mais delongas. Ainz perguntou: vocês duas estão bem com isso? Shizu falou: vai ficar bem. Neia falou: sim, sua majestade. Ainz falou: entendo, então, estamos indo. Shizu. Assim que o rei bruxo colocou um pé no degrau que levava à sua carruagem, ele se virou para Neia. Ainz falou: este país terá muitas dificuldades no futuro, mas tenho certeza de que vocês poderão trabalhar duro e superar tudo. Espero te ver de novo. Neia falou: sim. Assim que o rei bruxo estava prestes a entrar em sua carruagem, Neia olhou para suas costas, e não pode se impedir de gritar: majestade, sua majestade. O rei bruxo parou no degrau da carruagem e olhou para trás. Neia engoliu em seco, juntou coragem e perguntou com voz trêmula: ah, desculpe-me. Eu poderia te chamar de Ainz-sama. A ousadia dela. Certamente ela, como plebeia de outra nação, seria repreendida por ousar se dirigir a ele de uma maneira tão familiar. Ainz falou: sim, você pode me chamar do que quiser. Neia falou: muito obrigada. Ela curvou-se profundamente ao magnânimo rei de outra nação, e quando levantou a cabeça, foi a vez de Shizu embarcar na carruagem. Neia falou: tome cuidado, Shizu-senpai. Shizu assentiu. Ela esticou o polegar, e depois desapareceu na carruagem. Talvez ele sentiu que os dois haviam embarcado, mas o cavalo relinchou e saiu trotando. Neia falou: então, sua majestade. Enquanto assistia a carruagem se afastar, Neia não pôde mais esconder as lágrimas, enquanto gritava: vida longa a sua majestade, o rei bruxo. Ela não era a única que gritava no máximo de sua voz. Havia mais de um portão na capital real. Seus companheiros fiéis reuniram-se sorrateiramente, e então, apareceram do lado de fora do portão, para desejar em voz alta ao rei bruxo prosperidade e felicidade, vida longa a ele. Ao mesmo tempo, eles espalhavam as flores, que lutaram tanto para coletar. A carruagem continuou, em meio a tudo isso. Dificilmente seria uma despedida adequada para o homem que salvara o Reino Santo. Mesmo assim, foi o melhor esforço de Neia, e das pessoas que entendiam como ela se sentia. A carruagem encolheu, em sua visão, escurecida pelas lágrimas. Neia soluçou. Ela se sentia tão solitária agora. Ela queria que o rei bruxo e Shizu perguntassem: você gostaria de vir para o reino feiticeiro? Se eles perguntassem isso, Neia poderia ter abandonado tudo para ir com eles. Mas eles não tinham. Ela odiava isso. No final, Neia tinha sido nada mais do que uma escudeira por sua breve estada neste país. Todos os tipos de emoções negativas se agitaram dentro dela. No entanto, isso estava errado. Nos ouvidos de Neia ecoavam as palavras que o rei bruxo dissera: este país terá muitas dificuldades no futuro, mas tenho certeza de que vocês poderão trabalhar duro e superar tudo. Espero te ver de novo. Em outras palavras, ele tinha expectativas para Neia. Algo como: embora o Reino Santo esteja no caos, eu tenho certeza que Neia poderia organizar o país, ou algo assim. Pareceu muito tempo, mas também muito pouco tempo, mas mudou sua vida tremendamente, e agora, acabou. Contudo, isso foi apenas o começo. Haviam muitas coisas que ela tinha que fazer. Para começar, ela teve que retribuir a gentileza do rei bruxo com suas ações. Então, ela precisaria reconstruir este país. Justiça e maldade. Neia nunca tinha realmente entendido o que os dois queriam dizer, mas agora, ela podia estufar seu peito alto e responder: o rei bruxo era justiça. Ela responderia: e ser fraco era um pecado. O importante era trabalhar duro para ser forte, e assim por diante. Neia teve que espalhar as verdades que aprendeu ao longo do Reino Santo. Belgrand falou: Baraja-sama, por favor, limpe suas lágrimas. Olhando mais de perto, seus olhos também estavam vermelhos. Talvez ele tivesse enxugado as próprias lágrimas antes de chegar ao lado de Neia, mas sua voz ainda estava tremendo, então, ele claramente havia chorado recentemente. Neia soltou ela enxugou com força suas lágrimas, assim como Shizu limpou seu rosto pela primeira vez. Belgrand falou: Baraja-sama, todas as pessoas que testemunharam essa batalha querem ouvir sobre o rei bruxo. Muitos mais vieram com suas famílias atrás. Neia falou: compreendo.
Diga a eles que Sua Majestade, Ain-sama é um rei verdadeiramente nobre, e também sobre Shizu. Neia olhou para frente. Despedidas realmente são deprimentes, entretanto. Todos, vamos lá. Vamos espalhar a verdade, que Sua Majestade é justiça, para mais pessoas. Mais de 3.000 pessoas gritaram em uníssono como meio de resposta, e em seguida, ficaram atrás de Neia. A história então é cortada, e retorna, na perspectiva de Ains. A carruagem seguiu em frente. O longo projeto, finalmente acabou. Ains nunca tinha experimentado, ele mesmo, mas isso deve ter sido, o que parecia ser, um expatriado. Mesmo que ele tivesse voltado a Nazarick, de vez em quando, esta poderia ter sido a primeira vez que ele esteve longe de lá por tanto tempo. Ele tinha jogado a questão de governar os semi-humanos das Abelion Rios para Albedo, e ele entregou a totalidade dos futuros assuntos do Reino Santo para Demiurgos. Em outras palavras, Ains tirou o peso de seus ombros. Ele suspirou, sutilmente o suficiente, para que Shizu, que estava sentada à sua frente, não notasse. Embora tenha simplificado o roteiro de Demiurgos, no meio do caminho, a fadiga de todos os eventos complicados, até aquele ponto, ainda não havia sido totalmente eliminada. Todavia, ele sentiu a sensação de relaxamento resultante da solução de um problema anteriormente insolúvel. Com isso dito, depois de voltar a Nazarick e Hantel, ao invés disso, ele precisaria cuidadosamente e lentamente cuidar do trabalho que ele havia adiado nas 2 últimas temporadas. Uma vez, ele havia colocado sua marca nos documentos de uma forma descuidada, confiando que Albedo já os havia examinado, apenas para ser informado. Verdadeiramente, essa tomada de decisão instantânea só é possível para Ain-sama. Eu estou cheio de respeito. Ain se perguntou se essa avaliação dele era sarcástica ou não. De fato, não foi porque tinha trabalho esperando por ele que ele não tinha usado portal, o que poderia levá-lo de volta em um instante. Definitivamente não. Haviam maneiras de se teleportar para lugares que não se viam antes, mas ainda era cedo demais para isso. Não faria bem mostrar sua mão. É claro que o ranzo na carruagem não havia dito nada, e o feitiço anti-adivinhação que ele havia conjurado não havia sido acionado. Era um sinal claro de que ninguém estava monitorando Ains e os outros, mas poderia haver métodos que Ains não conhecia. Ele pensou, se houver tempo suficiente, podemos esperar até chegarmos a um lugar menos visível, antes do teleporte. De fato, definitivamente, não era porque ele queria ficar longe daqueles documentos que ele não conseguia entender, não importando quantas vezes ele os lesse. Ainda assim, se houvesse um problema, Shizu não disse nada desde que entrou na carruagem. Neia também tinha sido assim, mas ele sempre se sentia inquieto quando compartilhava uma carruagem com outra pessoa, e ficavam quietos. Ele poderia casualmente mencionar algo se a outra pessoa fosse um homem, mas ele teria que observar suas palavras, já que ela era uma mulher. Ains pensou, você não pode dizer algo, Shizu. Esse pensamento estava na mente de Ains desde o começo. Lamentavelmente, não parecia que isso iria acontecer tão cedo. Finalmente, Ains não era mais capaz de suportar o silêncio, e depois de se preparar para o pior, ele falou. Shizu, como você se sente sobre deixar Nazarick trabalhando sozinha? Você tem alguma pergunta ou sugestão para o futuro? Fim. Obrigado por sua visualização e nos vemos no próximo vídeo.